Fala aí, vocês estão ansiosos pra ver Thor, Amor e Trovão? Também tô. Afinal, galera, o Gorr, carniceiro dos deuses, é um dos vilões mais legais do Deus Trovão, não é não? Mas vem cá, e se ele não for a maior ameaça do filme, desse filme? E se o problema for uma escala cósmica, como por exemplo, o Tribunal Vivo? A gente tem motivos pra acreditar que ele pode aparecer. Se liga nesse vídeo. Hey, Nextranks, Peter aqui. No trailer mais recente de Thor, Amor e Trovão, tem uma cena que chamou muita atenção da galera, que é a Jane Foster, já como poderosa Thor, numa caverna lá com as estátuas, né? Com umas estátuas lá. Ela aparece conjurando um raio, né? Através do martelo Mjolnir reconstruído. E quando o lugar fica iluminado, dá pra ver de quem são aquelas estátuas. Ali a gente tem, basicamente, algumas das entidades cósmicas mais poderosas da Marvel. Como, por exemplo, a Morte. Sim, aquela mesmo que o Thanos foi apaixonado, era apaixonado, né? E tem mais também, tem o Ion. Tem o Infinito, o Ato, né, que é o Vigia, que a gente conhece o Arif. E ele, o Tribunal Vivo, que possivelmente é o mais poderoso de todos esses. Perdendo só pro The One Above All, que é simplesmente o deus do universo Marvel. Galera, o Tribunal Vivo ele já foi cogitado em vários filmes da Marvel, tá? Eu não tô falando isso aqui da minha cabeça, ele já foi cogitado sim em vários filmes da Marvel. Já foi citado no CM, o CM. Mas nunca apareceu de fato até agora. Pra entender o que ele pode ter a ver com Thor, Amor e Trovão, primeiro vale a pena a gente dar uma repassada em quem é o Tribunal Vivo, pra vocês terem uma ideia do tamanho da treta que a gente tá falando, porque é uma coisa muito grande, escala cósmica, né? O que faz o Tribunal Vivo? O Tribunal Vivo ele é uma entidade cósmica da Marvel, possivelmente é a mais poderosa entre todas as entidades. E isso que a gente está falando é um poder absoluto. Ele é um ser praticamente onipotente. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser. Essa entidade é pelo menos tão velha quanto o próprio universo. Ou melhor, o multiverso da Marvel, né? E ela foi criada pelo próprio The One Above All. Tanto que simplesmente não existe um Tribunal Vivo em cada realidade, em cada universo, sabe? Como a gente está acostumado a ver com os heróis e com os vilões da Marvel. É um Tribunal Vivo só para todo o multiverso. Isso tem um motivo. Ele é justamente o responsável por manter o equilíbrio entre esses universos e também dentro de cada um deles. Então sim, o Tribunal Vivo é uma entidade com poder multiversal e que só intervém em questões muito importantes. O Tribunal Vivo vai aparecer sempre que tiver um desequilíbrio de poder, sabe? Uma coisa muito grande, que pode colocar em risco todo o multiverso, sabe? Quando o universo acumula muito mais poder do que o outro, então tá desbalanceado. Se o bem e o mal também tiverem um desequilíbrio, é ele que resolve isso. E ele vai resolver da maneira que ele achar mais adequada. O que não significa que é a melhor maneira ou a mais benéfica. Aliás, ele não, eles, né? Porque se você olhar a figura do Tribunal Vivo, você vai ver que ele tem três faces, ok? A do meio, né, pela qual ele fala mais, ele tá sempre falando pelaquela face, é a da imparcialidade, ok? Nas laterais, ele tem uma face meio coberta, com capuz, que representa a necessidade, enquanto a outra, totalmente encapuzada, é a vingança. Dizem que o Tribunal Vivo ainda tinha uma quarta face nas costas, que era o oposto da imparcialidade. Mas essa face conseguiu se separar da entidade e virou um ser conhecido como Estranho. Que não tem nada a ver com o Doutor Estranho, que é claro. Estranhamente, o próprio Estranho nega essa lenda. Estranho, né? Ok, parei. No CM, o Tribunal Vivo já foi referenciado algumas vezes. Todo mundo sabe que ele existe. E até mesmo algumas relíquias relacionadas a ele já foram mostradas. Como o bastão Tribunal Vivo usado pelo Barão Mordo lá no primeiro filme do Doutor Estranho. Muita gente achava que ele ia aparecer lá em Guerra Infinita Ultimato, né? Porque na saga da Manopla do Infinito, nos quadrinhos, é ele quem chega pra botar ordem na casa. Mas até agora não rolou nada do Tribunal Vivo no CM. Tribunal Vivo em Thor, Amor e Trovão. Ok, agora a gente já repassou o que é o Tribunal Vivo. Mas por que ele estaria em Thor, Love and Thunder? Ó, motivos pra isso não faltam, ok? Pensa que ele é uma entidade cósmica que lida com questões do multiverso. E pelos últimos séculos a gente não teve nenhum problema com outros universos. Então não tinha motivo pro Tribunal Vivo, sei lá, sair dando as caras, vir tomar um café, nada disso. E dando as caras mesmo, né? Ok. Só que agora a gente tá começando a ter noção do tamanho da encrenca. E quem viu o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Loki, né, outras coisas mais recentes da Marvel, sabe que pra rolar um desequilíbrio na coisa toda não tá faltando quase nada. Ou seja, é mais natural que o Tribunal Vivo fique esperto agora, fique de olho, né, afinal, pô, tô mexendo com tretas do multiverso mais uma vez. E tretas cabulosas, expandindo o multiverso. Tá, mas e a cena do trailer, sabe, aquela estátua lá, outras entidades cósmicas representadas ali? Calma. Aquilo parece uma espécie de templo ou santuário dessas entidades. E a poderosa Thor, conjurando o raio, como eu falei, ali dentro, ela pode muito bem estar invocando alguma dessas entidades cósmicas, possivelmente até o próprio Tribunal Vivo, afinal tem muita coisa acontecendo. Ela provavelmente é a Thor de outro universo. Então agora a gente tem outros Thors, né, e muito mais, né, fora outros heróis.
ela mesmo, por ter sido a Jane Foster, o par romântico do Thor no começo, que sumiu depois, pode ser considerada uma anomalia, né? Uma manifestação desse desequilíbrio que o Tribunal Vivo precisa impedir. Ele toma conta justamente desse desequilíbrio. Então, se tem uma anomalia ali, fica bem suscetível pro Tribunal Vivo aparecer, ou seja, é mais um caminho. E para piorar, ainda tem um doido com uma espada poderosa, maligna e mais velho do que o universo, matando todos os deuses que encontra pela frente. Tanto que é chamado de Gorr, carniceiro dos deuses. Você ainda acha que tá cedo pra chamar o Tribunal Vivo? Só que aí que tá o problema, né? Como eu falei lá, ele vai resolver esse desequilíbrio, mas será que da melhor forma? Será que o Tribunal Vivo não vai colocar um ou mais universos em risco? O cara tem o poder suficiente pra causar praticamente uma incursão. Isso se não ligarem ele diretamente ao fenômeno das incursões, que foi citado em Doutor Estranho 2. Pô, né? Pode estar tudo interligado. E olha que a gente ainda nem chegou na parte do Kang, o Conquistador, que deve ser o cara que vai bagunçar totalmente o multiverso em busca de poder. O cara conquista não somente os universos, ele conquista as linhas temporais. Você quer mais caos do que isso pra chamar o Tribunal Vivo? E a gente nem falou também da morte, do Ion, do infinito e essas outras entidades cósmicas. Eu duvido muito que, logicamente, que vão botar toda essa galera num filme só. Tipo, não faz sentido apresentar tudo de uma vez. Mas elas vão aparecer de alguma forma, ou seja, tem coisa aí, tem coisa acontecendo. E você, o que você acha dessa teoria toda envolvendo o Tribunal Vivo e as entidades cósmicas da Marvel? Será que Thor Love and Thunder vai realmente, pô, soltar a franga desse jeito assim? Conta pra gente o que você acha, diz nos comentários. E se você gostou do vídeo, pô, capricha no like e, logicamente, toca aqui agora, ativa o sininho. Eu vou continuar pra vocês trazendo mais teorias. Essa não foi do Mephisto, se bem que Mephisto é uma entidade também, né? Quem sabe pensou? Tamo junto sempre, galera. Obrigado de coração. Se inscreve aqui, ativa o sininho, senão você perde o próximo vídeo. Espero no próximo vídeo. Valeu, fui!